Movimento Nacional de Direitos Humanos, MNDH, é uma rede de articulação de organizações de direitos humanos que atuam no Brasil inteiro, nos territórios, nos municípios, nos estados. Tem mais diversos tipos de organizações, tem organizações muito pequenas, coletivos informais, sem estruturação, mas também tem organizações que estão estruturadas, que são ONGs reconhecidas com atuação, inclusive internacional. Então a diversidade é muito significativa, muito grande. E o movimento nasce em 1982, logo, portanto, no começo da abertura política do país. Reúnem-se em Petrópolis, com uma convocação feita por Leonardo Boff, por um conjunto de outras lideranças de direitos humanos, em torno de 20 e poucas, 30 organizações de vários cantos do Brasil, que se reúnem lá e decidem formar uma rede de informações, de apoio, de incentivo, de mobilização das organizações de direitos humanos. Não nasce Movimento Nacional de Direitos Humanos, ele nasce um serviço de apoio às organizações de direitos humanos, mas logo ele se transforma num movimento nacional, assume o nome Movimento Nacional de Direitos Humanos. Vai fazendo encontros anuais, e esses encontros depois vão se transformar em encontros a cada 2 anos, mas logo nos primeiros anos, já em 1986, no encontro de Olinda, é aprovada a Carta de Princípios, que até hoje é a carta fundacional, a carta assim, de orientação de fundo do que é o Movimento Nacional de Direitos Humanos. Ele vai se organizando, se constituindo por esses processos, por esses encontros, tem um apoio muito importante da Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESE, que vai ser o, digamos assim, um apoiador principal, que recebe inclusive recursos da cooperação e que colabora nesse processo todo de afirmação, de organização, de reconhecimento do próprio movimento nacional no país inteiro, né? Ele faz esses encontros nacionais como focos, digamos assim, de reunião, de convergência, de atuação conjunta, né? Também passa a ter uma inserção internacional. Nos anos 90, ele se filia à rede mais antiga de direitos humanos do mundo, que se chama Federação Internacional de Direitos Humanos, a FIDH, com sede em Paris. Daqui a pouco vai fazer 100 anos, né? Daqui a 2 anos faz 100 anos que existe essa organização. E então, digamos assim, com isso também o movimento vai ganhando atuação internacional. Ele se organiza em regionais que no começo são muito parecidos com os regionais da Igreja Católica, e que vão reunindo as organizações, então, por aproximação geográfica, né? Depois de alguns anos, nos anos 2000, se passa a constituir o que se chamou de articulações estaduais. Portanto, o movimento deixa de ser regional, como no Sul, por exemplo, o Regional Sul 2, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o Regional Sul 1, que era São Paulo, por exemplo, né? O Regional Minas, o Regional Leste, que era Rio e Espírito Santo, o Regional Nordeste, que era o que tinha maior número de estados, né? O Norte 1, o Norte 2, o Centro-Oeste. Então, daí em diante, nos anos 2000, ele passa a se fortalecer através de organizações e articulações estaduais para dar mais capilaridade, mais proximidade para as organizações. O Regional Nordeste, do qual o Ceará foi sempre parte, sempre foi uma referência muito importante do ponto de vista de organização, de ação. Foi um dos primeiros cursos, por exemplo, de especialização em direitos humanos feitos no Brasil, junto com a Universidade Federal da Paraíba, com apoio do movimento italiano, apoio e com a organização do MNDH Regional Nordeste, sediado na Federal da Paraíba, organizam um curso de especialização que forma militantes de direitos humanos e forma o que depois vão ser pesquisadores. Na época não se tinha mestrados, doutorados em direitos humanos. A Paraíba, inclusive a Federal da Paraíba, vai ser uma das primeiras que vai ter um mestrado em direitos humanos mais tarde, em função exatamente desse germe original. É ali no Regional Nordeste, sobretudo com apoio do Gabinete de Assessoria Jurídica Popular, o GAJOP, que se organiza o DH Internacional. O MNDH é uma das primeiras organizações do Brasil que litiga na Corte Interamericana de Direitos Humanos. É do MNDH a organização do caso Maria da Penha, ali do Ceará,
que depois vai, inclusive, resultar numa condenação do Estado brasileiro para que o Estado brasileiro formule uma legislação que proteja as mulheres vítimas da violência, exatamente em decorrência do fato de que o Estado brasileiro não fez o julgamento em tempo razoável do crime cometido contra a Maria da Penha. Então, para dar mais um exemplo de como o MNDH foi pioneiro em todos esses processos, inclusive na ação internacional, e o Nordeste teve um papel, desse ponto de vista, sempre muito importante. Eu conheci o Movimento Nacional de Direitos Humanos, apesar da organização da qual eu sou parte, a Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo, nascer em 1984 e já se filiar ao MNDH naquele mesmo ano, eu entro na Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo em 1989 e em 1991 eu participo do primeiro encontro do MNDH em São Paulo, onde eu conheço as lideranças do MNDH. Naquele ano estava se preparando já os 10 anos do MNDH, então, portanto, é um momento importante. Eu conheço ali uma série de lideranças que vão ser referenciais para a construção do MNDH no Nordeste, por exemplo, Oscar Gatica, que é um argentino exilado no Brasil, que depois se naturaliza. Ali eu conheço Rosiana Queiroz, que é ali do Ceará, ajudou a fundar o CDVHS, né, a organização da qual que organiza esse curso, inclusive, né, Herbert de Souza. Conheci Rose Margarotti, que era uma liderança importante, pastora da Igreja Luterana, lá de Belém do Pará. Conheci Pedro Wilson, uma liderança importante, que depois foi deputado, foi prefeito de Goiânia, né? Conheci Agostinho Fait, que era liderança aqui do Movimento de Justiça e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, mas que atuava na Secretaria Nacional e que por um bocado de tempo esteve na Secretaria Nacional do Movimento. Enfim, conheci Irene de Goiás, Raimunda do Acre, para citar alguns nomes de referências que foram muito importantes na construção, né? Conheci Marisa Fórmulo, Roque Graziotin, conheci José Zanetti, conheci um conjunto, portanto, de lideranças que foram, digamos assim, esteios desse processo de construção do MNDH, de São Paulo, o Firmino, o Azevedo, né? Desculpa, ali do Rio Grande do Norte, o Roberto Monte, o Dermi Azevedo, que queria me referir, de São Paulo, o Firmino Fecchio, o Domingos Mariano, não é? Que depois foi ouvidor da polícia por várias vezes em São Paulo, foi secretário de segurança em alguns municípios, enfim, figuras muito importantes, né? Padre Roy, lá de Nova Iguaçu, no Rio, Marta Falqueto, lá do Espírito Santo, Isaías, o Frank, lá de Minas Gerais, enfim, uma lista bastante significativa de referências, de lideranças importantes do Brasil que foram fundamentais para a construção nessa longa trajetória, né? São mais de 35 anos já de trajetória de construção, e o MNDH passou por vários momentos, por várias situações, momentos de mais força, momentos de maior presença, momentos de fraqueza, de dificuldade, momentos com recursos para fazer articulação num país gigantesco que demanda muito recurso para mobilizar as pessoas, para reunir as pessoas, momentos em que não teve o que fazer, que não fosse reunir por telefone às vezes, porque não tinha esses recursos de internet como tem hoje. Enfim, a dinâmica, quero dizer para vocês, foi assim sempre muito complexa. Então, muito difícil, porque sempre variando e respondendo também à conjuntura. O Movimento Nacional de Direitos Humanos esteve nos principais acontecimentos de direitos humanos do Brasil. O Brasil é um país que, infelizmente, chega tarde em direitos humanos, porque direitos humanos acabam sendo reconhecidos efetivamente só depois da Constituição de 88, do ponto de vista formal, né? A Constituição incorpora os direitos, e para o processo da Constituição foi fundamental a participação dos movimentos sociais, entre os quais o MNDH, na coleta de milhares de assinaturas para as emendas populares, não é? Vários dos elementos, e sobretudo dos textos constitucionais, o artigo 5º, o artigo 6º, são os artigos que substancialmente tratam de direitos humanos, e outros, claro, mas esses dois como principais, foram fruto de um processo amplo de construção e de articulação
nesse processo, aí com os parlamentares muito importantes à época, sendo embaixadores, digamos assim, desse processo, né? O MNDH também foi fundamental para a construção de uma experiência importantíssima de participação popular em direitos humanos no Brasil, que foram as conferências nacionais de direitos humanos, que depois se transformaram também em conferências estaduais, em alguns lugares também conferências municipais. Então, a realização das conferências, e foram 11, 12, na verdade, ao todo, foi um esforço, só se passou a fazer uma conferência convocada oficialmente pelo Estado brasileiro em 2004, a 9ª Conferência Nacional de Direitos Humanos. As anteriores todas foram organizadas pela sociedade civil com apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Então, a participação do Movimento Nacional de Direitos Humanos foi fundamental nesse sentido. O Movimento Nacional de Direitos Humanos esteve lá em 93, na delegação brasileira para a formação e a participação na Conferência de Viena. Vários delegados do movimento participando ativamente, lembrando que o coordenador do grupo de sistematização da redação do documento final de Viena foi o embaixador Saboia, que é brasileiro. Então, o movimento e a sociedade civil brasileira e a diplomacia brasileira tiveram um papel muito importante nesse momento. Então, da volta de Viena se organizou aquilo que ficou conhecido como Agenda Brasileira de Direitos Humanos. Ali estava a construção dos principais pilares de uma nova institucionalidade protetiva de direitos humanos. Dali se falou e se passou a criar comissões de direitos humanos nos parlamentos, né? Na Câmara, naquele período já estava criada, mas, isso em 94, né? No Senado vai se criar bem mais tarde, ainda que a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul já tivesse desde o início dos anos 80, mas a maioria das assembleias só vão criar depois disso as suas comissões de direitos humanos. Ali se previu a criação de um espaço executivo de direitos humanos, daí surge a Secretaria Especial de Direitos Humanos, lá vinculada ao Ministério da Justiça, né, no governo do Fernando Henrique Cardoso, do Gregory, né, alguns anos depois, e ela se organiza como um primeiro embrião do que depois, no governo Lula, vai se tornar o Ministério dos Direitos, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos com status de ministério, que depois vai se tornar o Ministério dos Direitos Humanos, ainda que esvaziado já no governo Temer. Então, ali também naquele momento se produz o primeiro projeto de lei que modifica o Conselho Nacional de Direitos da Pessoa Humana e cria o Conselho Nacional de Direitos Humanos, um organismo mais autônomo, mais voltado à sociedade civil, com participação mais ampla. Isso vai tramitar 20 anos, só em 2014 é que essa lei quer dizer que esse projeto vira lei. E então se instala o Conselho Nacional de Direitos Humanos, que agora tem um papel de protagonismo e se constitui na Instituição Nacional de Direitos Humanos. É ali, em 94, onde se gera também a discussão sobre a importância do Ministério Público Federal ter um organismo próprio de direitos humanos, que depois vai resultar na Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Então, esse ano foi muito produtivo, esse começo dos anos 90, né, na volta de Viena, e o MNDH estava ali em todos esses debates, contribuindo, né. A publicação desses debates todos foi feita pelo Centro Santo Dias, da Arquidiocese de São Paulo. Tem vários documentos que têm essas memórias, inclusive, desses momentos. Então, acho que aqui eu queria registrar a presença do MNDH nesse contexto como fundamental. Foi o MNDH que disse, pela boca de Jaime Benvenuto, que era do GAJOP, à época era do Conselho Nacional do MNDH, na Conferência Nacional de Direitos Humanos, logo depois que foi publicado o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos, em 1996, que aquele Programa Nacional de Direitos Humanos era incompleto e não respeitava o que tinha sido construído em Viena, que dizia que os direitos são universais, indivisíveis, interdependentes. Ali, o Jaime disse, esse PNDH não tem os DESC, faltam os direitos econômicos, sociais e culturais. Daí em diante se começa um debate todo sobre os DESC, isso vai gerar a tradução de um livro, Direitos Econômicos, Seu Tempo Chegou, que tinha sido escrito na Alemanha, que vai ser traduzido pelo MNDH, pela FIAM Brasil e pela CPT. Vai ser a primeira publicação sobre esse tema no Brasil, que depois vai gerar um movimento incrível, que é a construção do primeiro relatório da sociedade civil sobre a situação dos direitos econômicos, sociais e culturais no Brasil,
que vai ser entregue inclusive no Comitê da ONU pela primeira vez antes do Estado brasileiro, um relatório da sociedade civil em geral. Nesses espaços o movimento é o contrário, né? O Estado apresenta seu relatório oficial, a sociedade faz o seu sombra. O Brasil fez o contrário, apresentou o relatório da sociedade civil porque o Estado não apresentava. Voltando ao Programa Nacional de Direitos Humanos, isso gerou uma crítica interna no governo de Fernando Henrique na época. O secretário era Paulo Sérgio Pinheiro, foi sensível às observações do MNDH, entende e manda fazer o PNDH 2, que sai em 2002, né? E depois vai se desenvolver e vai se traduzir lá na frente, 7, 8 anos depois, em dezembro de 2009, no PNDH 3, que vai ser pela primeira vez um PNDH que efetivamente vai dar conta da complexidade, do conjunto das questões de direitos humanos de uma maneira mais complexa, sob o governo Lula, ainda na secretaria o ministro Vanucchi. Então, nesses movimentos todos e na formulação de todos esses documentos, o MNDH cumpriu sempre um papel crítico, um papel forte de proposição, de debate, de crítica e, portanto, presente na formulação das políticas públicas, né? É do MNDH a proposta de criação do Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, que é o PROVITA, que depois vira lei, a partir de uma experiência de Pernambuco, de uma experiência do Espírito Santo, que são os primeiros programas, mas que depois, já há mais de 25 anos, né, programas que vão efetivamente fazer a proteção das pessoas que estão ameaçadas por terem sido testemunhas de processos penais, ou então todo um movimento para proteger as pessoas e com isso colaborar para a superação da impunidade, não é? Enfim, há um conjunto, portanto, as denúncias que foram feitas no Acre contra lembrem, o tal esqueci o nome dele agora, mas era o fulano da motosserra, né, que matava pessoas e serrava, foi feito pelas organizações de direitos humanos lá do Acre. Enfim, a presença do MNDH foi muito forte, continua sendo muito forte na sociedade civil, no apoio aos movimentos sociais e, sobretudo, também na incidência pública para a formulação de uma institucionalidade protetiva. O que eu quero ressaltar agora para terminar nessa última parte é a presença do MNDH nas organizações e no fortalecimento das lutas da sociedade civil. O MNDH participa do processo de organização do MST, fortalece o MST nos estados, ajuda a organizar, apoia, advoga nas situações de desocupação, enfim. O MNDH ajuda no processo de organização dos movimentos urbanos de moradia, de movimentos mais diversos de saúde. O Centro Gaspar Garcia de São Paulo é uma referência nesse tema relativo aos direitos da cidade. O SENDEC no Pernambuco, né? Os direitos culturais ali, o CDHMP lá no Rio Grande do Norte, que vai organizar o principal acervo eletrônico com materiais de direitos humanos, que é o DHNet. Enfim, ali a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos e a sua referência na atuação no tema da proteção dos quilombolas e da luta pela terra, dos indígenas, não é? A Sociedade Paraense de Direitos Humanos, uma referência, o CEDEP do Acre, uma referência importante no Acre, o CEDEP de São Paulo, que ali no Campo Limpo vai ser uma referência importante da organização das periferias, mas já falei do Santo Dias, da Comissão de Justiça e Paz, do Gaspar Garcia, no Rio de Janeiro, o Bento Rubião, que vai ter uma função fundamental da organização ali das favelas, no Rio de Janeiro, o CDH da Serra, no Espírito Santo, a Comissão de Mortos Desaparecidos, enfim, a ATR para organizações do campo ali na Bahia, enfim, não quero ser injusto, porque vou esquecer com certeza de muitas organizações, mas me lembro dessas como organizações muito referenciais em todo, o CDH de Betim, não é? No Minas Gerais, o IBRACE em Goiânia, o Cristalândia em Tocantins, CDH de Cristalândia, né? O Dom Máximo Bienes em Cáceres, do Mato Grosso, o Marçal Tupano no Mato Grosso do Sul, enfim, o CDH de Londrina, ali do Paraná,
aqui em Santa Catarina, a CDH de Joinville, de Brusque, de Lages, que foram sempre muito referência. Aqui no Rio Grande do Sul, o CDH de Caxias do Sul, que teve um papel muito importante na articulação, o CDH de Passo Fundo, do qual eu sou parte, que também tem uma trajetória importante de participação no MNDH. Enfim, não quero isso para lembrar de algumas organizações, instituições e entidades filiadas ao MNDH que se constituem referência na sociedade civil, em referência no apoio. Não são ONGs profissionais, não são grandes organizações, são organizações que têm uma atuação muito, muito orgânica, como é o CDV, ali no Bom Jardim, né, em toda aquela grande região empobrecida, contraditória, mas ao mesmo tempo maravilhosa, que eu tive a oportunidade de conhecer ali em Fortaleza. Então, e outras organizações que tem ali, importantes ali no Ceará, enfim, nos vários estados do país. Então, acho que é importante ressaltar que o MNDH tem uma presença nesse processo de fortalecimento do movimento, das organizações e dos processos de fortalecimento da educação, da organização popular nesse país. E também não podia deixar de dizer a presença forte do MNDH nos processos de formação da educação popular em direitos humanos. Ou seja, a construção de uma prática de educação em direitos humanos muito vinculada à educação popular. Por isso que a gente chama de educação popular em direitos humanos, que depois vai se transferir para espaços acadêmicos, mas que fundamentalmente forma sujeitas para a organização e para a luta de base, de movimento e de processo de luta por direitos, né? Porque acredita que, no fundo, fazer direitos humanos é fazer luta por direitos, é fortalecer aqueles que estão excluídos ou que foram marginalizados ou que são empobrecidos na sociedade. Também dizer que o movimento construiu e consolidou nesse processo todo uma concepção de direitos humanos, que a gente chama de uma concepção histórico-crítica ou uma concepção popular transformadora de direitos humanos, né? Lá na Carta Fundacional do movimento já fala desses compromissos, que lá diz que os direitos humanos é a própria luta pelos direitos humanos daqueles e daquelas que não têm direitos. No fundo, essa compreensão, essa concepção histórico-crítica, essa concepção popular transformadora de direitos humanos que o MNDH foi construindo e que também foi sendo sistematizada ao longo dos anos em alguns documentos. Isso está no documento institucional, está na Carta Fundacional, enfim, está nos documentos do MNDH, mas que traduz um pouco um modo de compreender os direitos humanos que não está vinculado tanto às institucionalidades, mas está muito vinculado à formação de processos, de subjetividades, formação de lutas, formação de processos de construção, portanto, daquilo que a gente chamaria de potências e de fortalecimento dessas potências, inclusive contra as potestades ou as potestas que insistem, em geral, em ser violadoras de direitos humanos, né? Então, para isso, a denúncia do Estado como agente violador. Por isso que a consigna do MNDH é luta pela vida contra a violência, né? Quando diz isso, põe a vida não como um direito, mas como condição de todos os direitos. Essa é a nossa luta principal e, junto com isso, a ideia de que para que a vida se afirme, para que existam direitos humanos, é preciso enfrentar todas as violências, e para que não haja violência é preciso que nós vivamos num Estado democrático, é preciso que nós fortaleçamos a participação popular, é preciso que também a gente diga, num tempo como esse de hoje em dia, que de alguma maneira é um tempo tão necrófilo, tão ultraliberal, tão centrado no individualismo, que todas as vidas valem. Então hoje a gente diz, todas as vidas valem pela vida, luta pela vida contra a violência. Então esse acho que é o nosso legado como movimento, essa é a nossa construção. Eu digo nossa porque me incluo nisso e com certeza vocês também se incluem nisso, nesse nós que nos ennosa, que nos amarra nessa grande causa que é realizar os direitos humanos mais do que como um desejo, e ainda que os mantenhamos como desejo, porque é importante manter a imaginação, manter o impossível, manter o infinito e manter os direitos humanos como esse infinito que a gente sempre quer atingir, mas também traduzir os direitos humanos como realização efetiva, como concretude no cotidiano da vida
de cada uma e de todas as pessoas. Essa é a grande luta, esse é o grande trabalho, essa é a grande causa que irmana milhares de pessoas ao longo dos anos e que encanta a juventude e que mantém engajados todas e todos num processo permanente de construção. Um abraço.